novas tecnologias, principalmente as de informação e comunicação, estão redefinindo quantitativa e qualitativamente a formação da sociedade, sua economia, sua estrutura de poder, sua interação com a natureza, seus hábitos e gostos, e a maneira como ela se vê. Ou seja, toda uma cultura está em processo de redefinição. Já não somos mais oriundos de uma sociedade agrícola que se tornou industrial, isto é, uma sociedade dos átomos. As novas tecnologias digitais nos transformaram em sociedade de átomos e de bits, conformando uma cultura envolvente e complexa, que podemos denominar de cultura criativa digital. Toda essa redefinição é acompanhada de dois fenômenos importantes. O primeiro é uma revolução nos meios pelos quais a sociedade usa o seu tempo. Se no passado as pessoas se entretinham umas às outras diretamente, depois passaram a usar a escrita para esse fim, e depois usaram o rádio, depois a televisão, seguida da internet. Hoje, as pessoas criam ou usam seus bens e meios digitais crescentemente convergentes para entreterem diretamente umas às outras numa escala global, mas a partir da antecipação de um futuro desejado. O segundo é uma mudança no balanço de poder entre aqueles que detêm os meios de fazer o tempo passar e aqueles que estão desejando definir o seu próprio tempo e valer seu próprio gosto. Ou seja, nós produzimos, publicamos, reinventamos e compartilhamos mídia pessoal. Nós fazemos nossos próprios filmes. Nós criamos fotos digitais, animação, sites de notícias, hiperficção e álbuns de fotografias. Nós programamos nossos gravadores de vídeo pessoal, de modo que possamos assistir à programação das redes não no horário deles, mas nos nossos. Nós ouvimos web radio ou estações de satélite que interessam aos nossos gostos. Nós baixamos música na internet para nossos tocadores de MP3 e queimamos música para nossos próprios CDs. E alguns de nós gravam música e distribuem nossos trabalhos na internet. Nós fazemos nossa própria mídia. Em muitos casos, nós somos nossa própria mídia. A revolução digital afeta todas as dimensões da vida em sociedade. Os indivíduos têm produzido seu próprio conteúdo desde que os homens e mulheres das cavernas começaram a pintar em paredes. Mas, uma vez podendo fazer isso em formato digital, o poder das ideias ultrapassaria a força dos exércitos no mundo dos negócios. Quanto mais profissionais do conhecimento o seu país tiver com capacidade de produzirem seus próprios conteúdos e inovações em formato digital, mais produtiva a sua economia e, em consequência, mais poderoso o seu país. Esse processo de produção de informações e conhecimentos na era digital tem despertado o interesse de pessoas no mundo inteiro. Em 2000, a EMC, líder mundial de armazenamento e gerenciamento de produtos, serviços e soluções de informação, contratou o professor Hal Varian, economista de reconhecimento internacional, para responder a uma única e complexa questão: quanta informação se produz no mundo? Com base numa metodologia inédita e com uma equipe multidisciplinar, o professor Varian chegou a vários resultados, dentre os quais se destacam os seguintes. A. Desde tempos imemoriais, é possível computar que a humanidade deva ter produzido cerca de 57 bilhões de gigabytes de informação. B. Nos tempos atuais, a produção de informação mundial já nasce predominantemente digital. C. A quantidade de informação nova que vem sendo criada duplica a cada ano. Se considerarmos que a produção anual é da ordem de 2 ou 3 bilhões de gigabytes de informação, então, segundo a metodologia de Varian, entre os anos de 2002 e 2003, produzimos mais informação no mundo do que em quase toda a história da humanidade.
Seguindo ainda essa metodologia, podemos afirmar que em 2004 produzimos 48 bilhões de gigabytes de informação e em 2005, 96 bilhões, o que representa um verdadeiro oceano de informações. Diante de tudo isso, uma pergunta torna-se inevitável: como compreender a estrutura e a dinâmica de uma sociedade e de uma economia moldadas por uma complexa cultura criativa digital? Vamos, inicialmente, dar uma olhada na nova classe dominante da sociedade da cultura criativa digital, os geeks. Um geek é uma pessoa fascinada, talvez obsessivamente, por áreas específicas ou obscuras do conhecimento e da imaginação. Pessoas como Bill Gates, Stephen Hawking e George Lucas. Enfim, pessoas apaixonadas por estudar, criar e inovar em uma determinada área. Na era da informação, os geeks se tornam a classe dominante, ou seja, os detentores do capital mais valorizado, o conhecimento novo. É esse capital que faz girar a nova economia,